Durante uma noite de lua cheia, um grupo de guerreiros se reúnem, gritando morte aos inimigos. O comandante, que também estava na linha de frente, ordena que seus homens avancem e matem aquele grande demônio. Todos começam a correr em disparada, até que do outro lado do campo de batalha, uma pessoa solitária aparece para enfrentar todo o avanço inimigo. Um garoto de cabelos brancos com olhos demoníacos nas costas, que se parecem bastante com asas. Ele avança contra a cavalaria. Ele se aproxima do líder, deixando ele em choque. O comandante rapidamente ordena que seus soldados ataquem, mas o jovem ativa uma energia negra avassaladora para despedaçá-lo instantaneamente. Ele dá início a um massacre brutal, golpeando os guerreiros repetidamente com as mãos, cercadas por trevas. O protagonista destrói exércitos inteiros sem demonstrar o menor esforço. Ele invoca chamas roxas que se espalham pelo solo, queimando os cavaleiros. Em seguida, abre múltiplos portais, de onde brotam tentáculos sombrios que agarram e esmagam os guerreiros restantes. Mesmo enfraquecido por lutar sozinho contra uma legião inteira, ele continua de pé, exausto do combate. O protagonista se ajoelha, enquanto 3 olhos demoníacos aparecem nas suas costas, e por detrás, vemos a imagem de um garoto de cabelos brancos com uma expressão melancólica, segurando firmemente sua espada. Ele tenta se levantar para retornar à batalha. Ao conseguir se reerguer, ele percebe algo ao seu lado e olha na direção. Alguém utilizando uma armadura cinza parece reconhecer a presença daquele demônio. Uma garota de cabelos ruivos comenta que não faz sentido o jovem ter feito aquela escolha, perguntando por que ele traiu seu grupo e se aliado ao grupo do mal. Por fim, ela o chama pelo nome, Nox von Reinhafer. Mesmo com a presença da jovem, o rapaz permanece imóvel, empunhando sua espada. Ao escutar a palavra traição, ele repete, ficando pensativo por um instante, e sem dar grandes explicações, ele apenas sorri e diz que ela pode considerar aquilo como uma traição se quiser. No entanto, ele completa que não foi o primeiro a trair. Foram seus amigos e seu próprio grupo quem o abandonaram primeiro. A jovem rebate, dizendo que isso é uma grande mentira, e pergunta o motivo dele estar agindo daquele jeito. Mantendo o sorriso no rosto, antes de dar uma resposta definitiva, o rapaz conta que simplesmente foi forçado a seguir por esse caminho. A cena volta no tempo, e vemos uma janela de sistema, informando que a primeira parte do jogo Inner Lunatic foi finalizada. A pessoa por detrás da tela é um garoto em um quarto completamente bagunçado. Ele comemora a conquista, muito feliz por ter obtido itens raros e várias conquistas difíceis. Porém, logo em seguida, o jovem desabafa, dizendo que provavelmente não vai jogar no mês seguinte. A imagem então muda para 2 anos atrás, mostrando um ultrassom cerebral. O médico pede para o paciente Yo-chan manter a calma e escutar com atenção. Em seguida, vemos o protagonista com uma expressão de completo desespero, como se estivesse recebendo a pior notícia da vida. Algum tempo depois, do lado de fora do hospital, o garoto aparece abatido, segurando um resultado médico nas mãos. Voltando para a cena da consulta, o médico explicou para Yo-chan que analisou detalhadamente o seu cérebro após os exames. Ele lamenta por não ter respostas positivas ou um tratamento eficaz, afirmando que tudo que pode fazer é prescrever analgésicos fortes para tentar amenizar um pouquinho da dor do garoto. E de volta ao presente, uma caixa de remédios cai no chão, ao lado de uma mesa de computador. Yo-chan fica pensando, já se passaram 2 anos desde o dia que ele recebeu o seu diagnóstico terminal. Ao olhar para o lado, nota uma pilha de lixo acumulada ao lado da cômoda. Ele começa a tossir intensamente, tomado por uma dor insuportável. Olhando para a própria mão, vê manchas de sangue e percebe que seu tempo realmente está chegando ao fim. Yo-chan lamenta, não importa quantos médicos ele recorresse, a resposta sempre era a mesma. A doença era incurável e muito em breve vai matá-lo. Ele se aproxima da mesa, pega o celular e observa as notificações da tela. Ao passar pelas mensagens, percebe que não tem absolutamente ninguém para quem possa ligar. Ele fica pensando que no final das contas, nem amigos e nem a família se importavam de verdade com ele, e que não havia ninguém com que ele pudesse passar os seus últimos dias. Segurando um lenço manchado de sangue, o garoto desabafa sobre como sua condição nem sequer o permite sair para se divertir. No entanto, a sua atenção é chamada por uma série de papéis organizados sobre a mesa. É revelado que a doença que o garoto enfrentava era câncer, em estágio terminal, e os papéis sobre a mesa não passam de panfletos idiotas promovendo falsas curas milagrosas. E tomado pela raiva e pela frustração, ele amassa todos os papéis e joga para o alto. Desanimado pela dor e chorando diante da tela do computador, Yo-chan só fica jogando seu jogo favorito Inner Lunatic, desabafando que aquele era o único jeito de passar o tempo. O jovem decide começar um novo jogo do zero e criar outro personagem para tentar esquecer a sua própria situação. Ele fica pensando sobre qual tipo de classe e combinação escolher, considerando as opções como gênio da magia ou mestre supremo da esgrima.
No entanto, quando ele escolhe as duas características, o sistema emite um aviso. Combinar 2 talentos de nível gênio aplica uma grave penalidade ao personagem, recomendando que ele escolha apenas uma. E analisando essa característica negativa, ele descobre que essa penalidade é um limite de tempo para a vida do personagem. Yo-chan fica em silêncio, apenas encarando o monitor. Ele pensa que, assim como ele na vida real, aquele personagem maldito também estava condenado a ter uma vida curta. Por fim, ao ser perguntado pelo sistema se gostaria de confirmar a criação, o garoto aceita. De repente, uma presença estranha aparece atrás dele e o ambiente fica pesado. Tomado por um mal-estar avassalador, o garoto perde o equilíbrio e cai da cadeira. E se apoiando na mesa com a última força que lhe resta, ele mal conseguia acreditar que aquele era seu fim e que estava morrendo aqui mesmo. Nesse exato momento, uma interface de sistema aparece diante de seus olhos na vida real, notificando que a criação do personagem foi concluída com sucesso. Enquanto perde a consciência, Yo-chan já sabia que a sua morte estava próxima, mas ao menos estava querendo ter o direito de escolher o seu próprio fim. A tela do sistema exibe que o nome do personagem foi alterado à força e que o processo de sincronização foi iniciado. De repente, a cena muda para uma sacada de uma mansão majestosa. A sincronização atinge 100% e o garoto Yo-chan acorda deitado em uma cama luxuosa. Ele agora possui cabelos brancos e está em um corpo completamente diferente. Assustado e confuso com toda aquela situação, o garoto se levanta rapidamente da cama e, colocando os pés no chão, sente uma energia estranhamente familiar percorrendo suas veias. E caminhando muito incomodado pelo quarto, ele sente um mau pressentimento. Ao se olhar no espelho, o garoto fica em choque com o que está vendo. Ele percebe que foi parar exatamente dentro do jogo Inner Lunatic e que agora está habitando o corpo de Nox von Reinhardt, um dos vilões mais insanos do jogo. E de acordo com a história, o personagem Nox é conhecido como um dos 3 mestres das trevas. Ele é filho caçula dos 5 herdeiros da prestigiada família Reinhardt, uma família lendária de gênios da espada e da magia. No entanto, Nox era a única exceção da família. Ele nasceu sem absolutamente nenhum talento para o combate, e consumido pela inveja e pelo ódio de ser o único incompetente da casa, o personagem Nox acabou fazendo um pacto com os demônios, se tornando uma das maiores calamidades da história do jogo. O protagonista fica em desespero. Ele então toca o próprio rosto, tentando entender se aquilo era real ou apenas um sonho maluco. Nesse instante, uma janela de sistema flutuante aparece diante dele, trazendo os atributos de Nox von. Ele mal consegue acreditar ao ver uma janela de status transparente flutuando bem no meio do quarto. Porém, examinando os números e também habilidades, ele fica totalmente frustrado ao ver o quão desastrosos eram aqueles status. Olhando para as características negativas, nota uma lista gigantesca de debuffs, e é então que a ficha cai e ele percebe o que está acontecendo. Aquele era exatamente o personagem defeituoso que ele havia criado momentos antes de morrer no mundo real. O protagonista sabe muito bem que a pior daquelas penalidades era a restrição de tempo, o que significa que ele continua com a vida contada e que vai morrer em breve nesse mundo, se nada fizer. Ele tenta se lembrar por que diabos havia criado um personagem tão problemático e logo se lembra. Ele queria alguém que representasse a sua própria condição debilitada. Yo-chan explica que para alguém sem escapatória e amaldiçoado à morte, ver um personagem com a mesma limitação no jogo era a única forma de se sentir realmente representado. Mas é claro, ele nunca imaginou que iria acabar reencarnando no corpo desse mesmo personagem destinado a trazer o caos ao mundo. De repente, um sinal sonoro do sistema indica uma nova mensagem não lida na caixa de entrada, e abrindo a notificação, o texto fala diretamente com ele, chamando o rapaz de Yo-chan, mas logo corrigindo que agora deveria chamá-lo de Nox von. E com a mente um pouquinho bagunçada com a transição de corpos, o jovem tenta resgatar as memórias do passado, pensando sobre sua identidade e vida original. Ele fala que nem sequer se lembra se seus pais ainda estão vivos ou mortos, e que a única coisa que lhe restava da vida antiga era aquele nome. Processando a situação, o garoto entende que esse era o seu nome no mundo real. A mensagem do sistema continua, dizendo que Yo-chan provavelmente não vai conseguir reconhecer quem estava enviando aquilo, mas que havia algo crucial que precisava ser dito. A mensagem continua informando que já fazia muito tempo desde seu último contato. O jovem fica muito confuso, enquanto está lendo uma parte que diz que os últimos 2 anos devem ter sido muito difíceis para ele, e que ele, ao menos, merecia ter a chance de vir para esse lugar, e assim continuar vivendo. Em seguida, a entidade por trás do sistema dá as boas-vindas para Yo-chan, aquele mundo, deixando ele completamente chocado. O protagonista mergulha em pensamentos, tentando aceitar a ideia de que não pertence mais ao mundo real, e de que essa era sua nova vida. A mensagem do sistema continua explicando que, embora a verdadeira identidade de quem tá falando não possa ser revelada agora, essa entidade quer ajudá-lo ao máximo por toda essa nova jornada, e sem conseguir entender quem poderia estar por detrás daquelas mensagens, Yo-chan continua lendo. O sistema manda ele se matricular na prestigiada Academia Eldian, onde ele deverá ficar mais forte e tentar seguir os eventos da história principal de Inner Lunatic o máximo possível. O texto fica garantindo que ao fazer isso, toda a verdade sobre sua situação vai ser revelada.
No entanto, entendendo o pedido, o garoto é tomado pelo medo. Ele dá leves tapas na própria cabeça para se concentrar e organizar os fatos. A primeira coisa é que ele reencarnou no corpo de Nox von Reinhaffer, um dos chefes finais do jogo. E a orientação do sistema é para que ele siga o roteiro original. O garoto fica pensando que não importa o ângulo pelo qual ele analise isso. Seguir a história do jogo significa que ele está destinado a morrer nas mãos dos heróis. Porém, mesmo que o mundo de Inner Lunatica tenha se tornado sua nova realidade, ele se recusa a desistir de recuperar suas memórias e sobreviver. O garoto Yo-chan então fala que custe o que custar, ele vai seguir a trama principal para descobrir o motivo de estar aqui. Ele jura para si mesmo que vai contornar o destino e sobreviver a qualquer custo. Para alcançar esse objetivo, ele conta que está disposto a interpretar o papel de vilão, se isso for necessário para sua sobrevivência. Parando para refletir, o garoto percebe que sua situação atual não é tão diferente assim da sua vida anterior. Afinal, 2 anos antes de perder a memória, ele já vivia com a sentença de uma doença terminal, desperdiçando seus dias paralisado pelo medo da morte. A única diferença real agora é o cenário. Ele foi parar em um universo que conhece perfeitamente bem e do qual domina praticamente todos os segredos. E planejando seus próximos passos, o jovem pergunta para o sistema em que data eles estão. O sistema responde que é dia 4 de fevereiro de 1812. Ao escutar isso, ele fica ansioso ao perceber que o tempo de início até os eventos do jogo é mais curto do que imaginava. Ainda assim, com uma determinação inabalável, o rapaz confessa que essa vai ser sua 20ª tentativa de zerar esse jogo. E decidido a tomar uma atitude, ele se move para abrir a porta do quarto, mas acaba sentindo uma dor aguda e repentina no pulso que o impede de girar a maçaneta. Uma notificação do sistema aparece informando que a característica negativa do seu corpo foi ativada. Devido à saúde extremamente frágil e debilitada, Nox von desenvolveu uma severa inflamação nas articulações. E finalmente saindo do quarto, o garoto fica indignado com toda a fraqueza desse corpo, se perguntando como é que alguém pode ser tão frágil. E distraído com seus pensamentos, ele acaba esbarrando em uma jovem e bela empregada que passava pelo corredor. O impacto faz com que ela derrube os pratos que carregava, quebrando a louça pelo chão. E assustada com o acidente, a garota começa a perguntar quem foi o idiota que trombou nela, mas entra em pânico na hora ao erguer os olhos e perceber que se trata do jovem mestre Nox. Observando a garota com atenção, o protagonista reconhece pelo jogo. Se trata de Rona. Em absoluto desespero, a jovem se curva rapidamente, implorando pelo perdão do Lorde por ter cometido o grave erro de machucá-lo. O protagonista fica lembrando que no jogo, essa empregada tinha uma personalidade muito maluca e que a principal lembrança que tinha dela era vê-la falando mal do personagem Nox pelas costas. No entanto, observando a expressão inocente da garota naquele momento, ele não consegue acreditar que ela seria capaz de algo assim. O jovem então se ajoelha diante dela e diz que vai perdoá-la apenas dessa vez, mas faz um alerta. E ficando com uma cara intimidadora, Nox declara que se ela cometer o mesmo erro no futuro, vai receber uma punição severa. Aterrorizada, a empregada Rona pede desculpas repetidamente e concorda. Olhando ao redor, ele nota o silêncio absoluto no corredor e percebe que os outros servos estão observando com olhares tomados pelo medo. Todos parecem em choque. Sem entender a atitude incomum do garoto, ele então se dá conta que havia esquecido que o personagem Nox deveria agir de forma completamente insana e imprevisível. E em sua mente, ele fica se perguntando que tipo de reputação o antigo dono daquele corpo havia construído. E nesse momento, Rona, de um jeito tímido, pergunta para onde é que o jovem mestre está indo. E ele responde que seu destino é a sala de treinamento. A resposta deixa os criados impressionados, já que treinar era a última coisa que esperavam de Nox. E sem perder tempo, ele ordena que a empregada Rona o acompanhe, deixando a garota em pânico, com medo que seu patrão a estivesse levando para longe para agredi-la. Em seguida, os dois caminham em silêncio pelos longos corredores da mansão. Durante o percurso, Yo-chan fica pensando. A sua prioridade é garantir a própria sobrevivência. Ele fica pensando que após ter sentido o peso da morte na vida anterior, agora ele tem uma única certeza: não pretende morrer de jeito nenhum. Para continuar vivo nesse mundo cruel, ele precisa se adaptar à nova realidade o mais rápido possível. Ele se consola, pensando que nem tudo está perdido, e que seu sucesso dependerá apenas do seu próprio esforço e estratégia. Ao escutar o mestre resmungando sozinho, Rona fica confusa. O garoto Yo-chan continua analisando as suas opções em pensamento. Tendo zerado aquele jogo quase dezenas de vezes, ele conhece praticamente todos os segredos e itens ocultos espalhados pelo mapa. Ele ativa sua janela de status e começa a revisar a mecânica de Inner Lunatica. A trama do jogo gira em torno do conflito épico entre anjos e demônios ao lado do Império. Um universo que conquistou vários jogadores pelo mundo. O grande atrativo do jogo sempre foi seu profundo sistema de personalização, que permitia a criação de builds variadas, enquanto características comuns e secundárias podiam ser acumuladas com facilidade. Os traços do tipo gênio eram extremamente raros e restritos, servindo apenas como atalho definitivo para alcançar o topo do mundo.
No entanto, seu personagem atual possui 2 desses traços raros de uma só vez. Ele relembra que no jogo tem uma mecânica chamada penalidade de traço. Era possível conseguir 2 habilidades de nível gênio através de certas combinações, mas o preço a se pagar em desvantagens era altíssimo. A primeira habilidade que escolheu era a de gênio da esgrima, que concede maestria absoluta com espadas e o potencial de atingir o ápice de combate corporal. A segunda era de gênio sensível à mana, que amplia exponencialmente a capacidade mágica e a eficiência na conjuração de feitiços. Além disso, ele contava com outras características muito úteis, como a habilidade de ver a janela de status dos outros e também maestria em atuação. Excelente para enganar e manipular pessoas em qualquer situação, mentalidade de aço que permite manter o foco e calma absoluta no calor da batalha. O grande problema eram os traços negativos acumulados, sendo o limite de tempo o pior de todos. Observando a lista gigantesca de debuffs no seu painel, o garoto solta um suspiro, pensando que o corpo de Nox Vaughn não passava de um hospital ambulante. Ele analisa que, devido à sua fraqueza física extrema e a debuffs como a sensibilidade ao frio, seria quase impossível explorar regiões congeladas sem uma habilidade de elemento fogo para compensar. E como se não bastasse, sua saúde debilitada faria com que ele desmaiasse constantemente em momentos críticos. Coçando a cabeça, Yo-chan fica pensando que vai precisar ter muita paciência e avançar com cautela, um passo de cada vez. E observando o comportamento estranho do jovem mestre enquanto caminham, a empregada Rona fica notando que eles estão quase chegando no salão de treinamento e se pergunta se ele realmente pretende treinar. De repente, o garoto para de andar e fica olhando para frente, deixando a empregada surpresa. Ele finalmente abre as portas do salão de treinamento, já sabendo que tem algo muito importante a ser feito primeiro. Ele se lembra da maldição da fraqueza que afeta seu corpo, um debuff que reduz pela metade a taxa de crescimento. E também evolução do personagem. Nox sabe que precisa encontrar um jeito de se livrar dela o quanto antes, e de espada em punho, o protagonista tenta avaliar a sua condição atual, mas chega a uma conclusão desanimadora. Antes mesmo de conseguir executar uma sequência simples, ele desfere um único golpe no ar e percebe na prática o quão limitado ele é. Com apenas alguns movimentos, o garoto fica completamente exausto e sem fôlego. Irritado com essa fragilidade daquele corpo, o protagonista solta um suspiro e joga a espada no chão. A maldição do seu corpo é tão severa que ele não consegue brandir uma lâmina sequer 10 vezes seguidas. Reunindo o restante das suas forças, Nox se levanta com dificuldade, olha ao redor e nota uma vasta quantidade de armas de alta qualidade. A sala de treinamento está recheada. Afinal de contas, a tradição da família Reinhardt é profundamente ligada à arte da esgrima. Conhecidos em todo o Império como a elite da lâmina e das trevas, a fama da família foi feita sob a capacidade de imbuir mana negra em suas espadas. Essa técnica lendária, canalizada através da lâmina do comandante, também conhecida como tirânica espada das trevas, foi transmitida de geração em geração para os chefes do clã. Além do prestígio militar, Nox reconhece um detalhe: pertencer a uma das casas mais influentes do mundo traz grandes vantagens políticas e sociais, mas sem dúvidas, a maior vantagem de todas é o poder financeiro colossal da família. Ele fica confortável ao se lembrar que ter dinheiro facilita praticamente tudo nesse mundo, e que tem muitas estratégias que ele pode financiar com essa fortuna toda. A família Reinhardt é tão influente e também rica que, mesmo sendo filho caçula, que é considerado o filho mais inútil da linhagem, possui recursos muito mais do que suficientes para viver no luxo sem jamais precisar mover um dedo. O chefe da família, chamado Theo, nem se importa com a forma como seu filho gasta sua mesada. O protagonista fica pensando que seu papel no jogo era simplesmente o clássico herdeiro aristocrata, mimado e arrogante, o que torna muito mais fácil o acesso a quantidades absurdas de ouro. Ainda com as pernas bambas pelo esforço físico, o garoto Nox se posiciona firmemente e pensa que até a empregada Rona voltar com o que ele pediu, ele mal vai conseguir fazer uma corrida leve. Pouco tempo depois, a empregada entra no salão de treinamento, empurrando um carrinho com suprimentos e trazendo a toalha, sem falar de água e também espadas solicitadas pelo jovem mestre. Em pensamento, a garota estranha a atitude do patrão, já que ver Nox se dedicando a treinos físicos era algo inédito. O garoto então olha ao redor para garantir que não tenha ninguém por perto e faz um sinal para Rona se aproximar. Assustada, a garota fica com medo de receber uma punição. Mas o mestre apenas puxa a orelha dela para guardar segredo. Nox então passa instruções secretas para a empregada. Assustada com o assunto dos pedidos e os valores envolvidos, a empregada pergunta como e quando ele pretende gastar todo aquele dinheiro, afirmando que as ideias do jovem mestre parecem bastante um grande absurdo. Porém, antes que ela continue contestando, Nox a interrompe, mandando que ela se cale e cumpra as ordens imediatamente. Enquanto se afasta apressada, a empregada pensa consigo mesma que o jovem mestre continua sendo o mesmo cara impulsivo de sempre, e vendo ela sair
Daí, o protagonista fica pensando que dependente da rapidez de Rona, os preparativos estarão prontos logo pela manhã. Ele se aproxima da mesa e serve uma xícara de chá para se acalmar, enquanto fica bebendo o chazinho preparado pela empregada. Ele analisa que também vai precisar encontrar uma cura para a maldição que destrói a sua resistência física, e nesse instante, uma voz firme o chama pelo nome. Ao se virar, Knox se depara com o mordomo-chefe da mansão, chamado Rodwell. O garoto imediatamente puxa pela memória as informações do jogo sobre ele, e como um dos administradores da propriedade Reinhaffer, Rodwell é um homem extremamente perigoso e astuto, e além de cuidar da mansão, ele atua como conselheiro de confiança de Theo von Reinhaffer, o patriarca da família, e sentindo um calafrio na espinha, o garoto Knox percebe que vai ter que lidar com esse cara assustador com muito cuidado, se perguntando se o mordomo notou algo suspeito em seu comportamento recente. Apesar de toda essa pressão, Knox sabe muito bem como contornar essa situação. Ele ativa rapidamente sua habilidade maestria em atuação. E com uma atitude mais solta, ele pergunta o motivo do mordomo estar aqui em vez de estar ao lado do patriarca. Rodwell responde na mesma hora que foi enviado seguindo ordens diretas do chefe da família para entregar um comunicado urgente para Knox. O mordomo conta que a primeira notícia é uma convocação. O garoto deverá se juntar à família para o jantar daquela noite. E surpreso e desconfortável, o rapaz pensa que ainda nem teve tempo de aceitar a situação da sua nova família e vida, e já vai ter que enfrentá-los na mesa. E tentando sair fora desse compromisso, ele pede que Rodwell informe ao seu pai que ele não vai poder comparecer. O mordomo então fica pensando sobre o verdadeiro motivo do patriarca ter feito questão da presença de Knox. Ele então revela para o jovem mestre que uma convidada especial, a jovem herdeira da família Stiliner, está de visita à propriedade para uma sessão de treinos. Rodwell então avisa que diante da presença de uma visitante de alta nobreza, a ausência de Knox iria deixar o chefe da família furioso. Soltando um suspiro e percebendo que não tem como escapar, Knox aceita e confirma que vai sim comparecer. Em seguida, Rodwell observa que o jovem mestre está agindo de um jeito esquisito. Knox então pergunta sobre o motivo desse comentário, e o mordomo explica que o garoto jamais demonstrou o menor interesse em esgrima, tornando surpreendente vê-lo praticando sozinho no salão. E tentando verificar as intenções do jovem, o mordomo pergunta o motivo dessa mudança repentina. Knox muda sua postura rapidamente, adotando uma energia fria e ameaçadora. Ele impõe sua autoridade e avisa para o mordomo Rodwell para que ele não ultrapasse os limites da sua posição de simples servo pau-mandado. O garoto deixa claro que suas ações não dizem respeito ao mordomo e que apenas ele toma decisões sobre a própria vida. Surpreso com a atitude firme e intimidante do garoto, Rodwell recua, se curva e pede desculpas pelo desrespeito. E sem dizer mais nada, Knox vira as costas e vai embora do salão. Enquanto observa ele partir, Rodwell fica pensativa sobre o que teria causado essa mudança radical e conta que vai avisar sobre o comportamento do jovem mestre ao patriarca. Pouco depois, na imponente mansão da família Reinhaffer, o protagonista caminha enquanto tenta se recuperar do estresse da conversa. Ele fica com medo só de lembrar da tensão. Surpreso com o perigo de ser desmascarado logo no começo, ele fica pensando sobre o risco que acabou de correr, mas tenta se acalmar ao se lembrar que conseguiu contornar a situação com sucesso. Ele então puxa pela memória as informações do jogo sobre a família Stiliner, citado pelo mordomo. Ele tenta entender o motivo de uma personagem daquela importância estar visitando a mansão Reinhaffer exatamente naquele momento. A cena então avança para o jantar. Sentados à mesa, dois rapazes começam a debochar do garoto Knox assim que ele se acomoda. Os responsáveis pelas provocações são os gêmeos Hertz e Alan, os outros herdeiros da família, que não perdem a chance de zoar com o caçula. Um deles comenta em tom arrogante que é inacreditável ver Knox aparecendo para um jantar em família. Eles continuam as zombarias, insinuando que ele estava perdido pelos corredores e também zombando da falta de postura do garoto. Knox permanece em silêncio, ignorando as ofensas e percebendo que com certeza não vale a pena responder aquelas provocações infantis. De repente, as pesadas portas do salão de jantar se abrem e uma presença dominadora entra no local. Trata-se de Theo von Reinhaffer, o lendário patriarca da família e dono de toda aquela fortuna. Encarando o homem, Yo-chan reconhece rapidamente o pai de Knox, notando que ele entra acompanhado pela jovem nobre da família Stiliner. A belíssima Talia von Stiliner é apresentada a todos no salão, se destacando por sua presença marcante. O patriarca da família explica que a jovem solicitou um período de treinamento e quartos no território dos Reinhaffer para aprimorar suas habilidades. O patriarca Theo von então recomenda que todos seus filhos a recebam com a devida educação. E observando a garota, Knox se lembra que Talia será uma das grandes heroínas do jogo Inner Lunatic. Ela é a personagem destinada a ficar diretamente contra o futuro vilão, que no caso é ele próprio, e é aquela que na história original vai cravar uma espada no seu peito. O patriarca expressa uma leve surpresa ao notar que Knox realmente compareceu ao jantar. Apesar de uma sutil tensão no ar entre o garoto e também a convidada, todos finalmente se acomodam para a refeição. Enquanto o jantar prossegue em um silêncio constrangedor, o protagonista apenas observa os dois irmãos gêmeos que continuam lançando olhares e provocações em sua direção. Um dos gêmeos então fala com o pai, dizendo que já passou da hora de decidirem quem vai receber a tão desejada vaga para
para a Academia Eldian. Ao escutar o nome da instituição, Nox rapidamente presta atenção, e o patriarca Tel concorda, afirmando que o momento de decisão de fato chegou. O protagonista pensa que a Academia Eldian é o palco central de todo o jogo. É justamente lá que os estudantes enfrentam monstros, cuidam de conflitos políticos e combatem as forças demoníacas, assim formando o núcleo de toda a trama principal. Em sua mente, o garoto sabe que precisa entrar na academia para juntar aliados e garantir a sua sobrevivência. E claro, mantendo o roteiro nos trilhos, o patriarca Tel começa seu discurso lembrando a todos que a academia aceita apenas 3 representantes de cada grande família nobre, uma regra que foi criada para conter o privilégio aristocrático, e como as 2 primeiras vagas da família Reinhaffer já foram ocupadas pelos filhos mais velhos, resta apenas uma última vaga disponível. Nox então nota que antes de pensar em recrutar aliados, garantir a última vaga é o seu objetivo mais urgente, pois é uma exigência do próprio sistema. O patriarca Tel finaliza falando que a escolha do último herdeiro vai seguir a tradição brutal dos seus ancestrais. Ouvindo isso, o protagonista deduz e afirma em voz alta que o pai pretende colocar os irmãos para lutarem entre si. Tel se surpreende ao ver que essa informação veio justamente do seu filho considerado o mais fraco e também rejeitado. O patriarca confirma a suspeita. Ele anuncia que a vaga vai ser decidida em um duelo no ginásio de treinamento dentro de um mês. Imediatamente, um dos gêmeos debocha de Nox, avisando para ele ficar calado para não passar vergonha, enquanto o outro acrescenta que o inútil que nunca sequer segurou uma espada na vida não tem a menor chance. Observando a cena, a jovem Talia demonstra um pouco de desconforto com a atitude violenta dos irmãos, e sem se deixar abalar, o garoto Nox toma calmamente um gole do seu vinho e responde de forma máscula que eles só deveriam falar algo assim depois que realmente o vencessem. Irritado com toda essa audácia, um dos gêmeos rebate com raiva, perguntando se ele realmente acredita que um verme medíocre como ele é realmente capaz de superar lutadores de verdade. O protagonista sabe muito bem que esse duelo é um evento obrigatório do qual precisa sair vitorioso a qualquer custo, se quiser conseguir o passe para a academia. E sem mais paciência para aguentar os insultos dos irmãos, ele se prepara para finalizar a discussão, e com total calmaria, o garoto declara com firmeza que vai ser ele o escolhido para entrar na Academia Eldian. Escutando essa afirmação da pessoa de quem menos esperava, o patriarca Tel o encara com uma leve surpresa, enquanto os gêmeos espumam de raiva. Enquanto isso, impressionada com toda a postura e a motivação repentina de Nox, Talia comenta que ele parece muito confiante nas suas capacidades, e por algum motivo, o protagonista não fica nada satisfeito com o resultado do jantar. Em pensamento, ele percebe que acabou chamando a atenção de pessoas que preferia ter evitado, e pouco depois, a cena muda para o escritório do patriarca, onde tem relatórios sobre uma mesa. Tel observa que, de acordo com o que o mordomo havia falado, o comportamento de Nox mudou drasticamente. O mordomo Rodio então conta que talvez se trata apenas de uma avaliação exagerada, mas que os fatos parecem confirmar a mudança. O patriarca pensa em silêncio que, se não tivesse presenciado a postura do garoto durante o jantar, jamais acreditaria naquilo. O patriarca fica demonstrando uma profunda desconfiança, buscando entender exatamente o que causou essa transformação radical no seu filho. Ele está considerando até mesmo a pior das hipóteses, a de que o garoto poderia ter sido possuído por um demônio. Ainda assim, o patriarca apenas conta que o jovem com certeza despertou a sua curiosidade, dispensando o servo logo em seguida. Mas antes ordena que o mordomo mantenha vigilância total naquele garoto, e depois, no salão de treinamento, Nox é visto correndo sem parar debaixo dos olhares confusos das empregadas que não entendem o porquê que o jovem mestre se dedica apenas a exercícios cardiovasculares. Mesmo no limite das suas forças, ele se recusa a parar, e Yo-chan nota com surpresa que seus atributos estão mais aguçados, permitindo a ele escutar a fofoca dos empregados à distância. Nesse momento, uma notificação do sistema indica que sua resistência aumentou em apenas 0,1. O garoto Nox fica lamentando esse ganho insignificante, lembrando que precisa levar seu atributo de resistência acima de 4, para assim conseguir utilizar o traço de gênio da esgrima. Em um corpo normal, atingir esse requisito seria uma tarefa simples, mas por conta da maldição da fraqueza, a taxa de crescimento de seus atributos é reduzida pela metade, tornando o processo dolorosamente lento. Para piorar a situação, a característica de limite de tempo também corta o ganho de atributos pela metade, exigindo dele 4 vezes mais esforço que uma pessoa comum para obter o mesmo resultado. O garoto também nota que essa penalidade bloqueia sua resistência máxima ao número 15, mas decide não focar nesse problema no momento. Em seguida, a empregada Rona volta empurrando um carrinho repleto de suprimentos solicitados. O garoto Nox fica aliviado com a agilidade da empregada, sabendo que agora possui os itens necessários para avançar em seu plano. E nos itens trazidos por Rona estão diversos ingredientes raros e extremamente perigosos. E muito confiante no seu conhecimento anterior do jogo, o garoto se prepara para utilizar esses itens para anular os debuffs do seu corpo. Dentro do salão de treinamento, Rona pergunta assustada a utilidade daqueles itens, falando que venenos são muito perigosos e pouco práticos, e que apenas o pergaminho parecia ter uma utilidade
realidade real. Nox rebate os argumentos muito calmo, explicando que o perigo dessas substâncias existe apenas para quem não sabe utilizá-las corretamente. E sem hesitar, o protagonista pega um dos frascos e bebe o veneno contido nele, deixando a empregada Rona absolutamente aterrorizada. O veneno começa a agir rapidamente no organismo do garoto, causando dores intensas. O sistema avisa que sua saúde foi temporariamente multiplicada por 15, mas começa uma contagem regressiva para a morte por causa de veneno. Em pânico, a empregada fala que vai buscar socorro com o mordomo-chefe, mas Nox a impede com um gesto. Em seguida, ele pega outro item raro sobre a mesa, o núcleo do golem, e o consome. Rona se desespera ainda mais, avisando que o núcleo vai iniciar um processo inevitável de petrificação em seu corpo. No entanto, tudo faz parte de uma reação química oculta no jogo. Ao combinar o veneno da górgona de 3 cabeças com o núcleo do golem, o efeito de petrificação do núcleo neutraliza a toxina, enquanto a reação das duas substâncias elimina para sempre a maldição da fraqueza do seu corpo. Vendo a estratégia funcionar, Nox confirma que seu plano foi um sucesso absoluto. Ele fica extremamente satisfeito com o resultado. Enquanto a empregada observa muito aflita e apreensiva, o rapaz diz a si mesmo que ainda resta uma última etapa, para assim finalizar o processo, e ignora a pergunta da empregada sobre seu estado de saúde. E de repente, o jovem começa a desabotoar a própria camisa, deixando Rona chocada e constrangida, fazendo ela cobrir os olhos imediatamente. Porém, ela percebe que ele estava apenas tentando alcançar outro frasco que ela mesma havia trazido. Yo-chan derrama o chamado orvalho da fada da lembrança sobre o próprio corpo, neutralizando completamente qualquer resquício de petrificação deixado pelo núcleo do golem. A substância reage com os componentes absorvidos, causando uma sensação estranha em Nox. O mecanismo oculto do jogo é ativado com sucesso. Nosso protagonista recebe temporariamente a chamada bênção da evolução. E percebendo que resta apenas o toque final, ele pega o pergaminho sobre a mesa e o ativa, dobrando mais uma vez a taxa de ganho de resistência. Yo-chan analisa a situação. Além de ter eliminado a maldição, a combinação da bênção da evolução com o pergaminho está contendo os efeitos negativos do limite de tempo. Agora, sua taxa de crescimento de atributos é o dobro da de uma pessoa comum, permitindo que sua resistência aumente a passos longos. E ainda tomada pelo medo de que o jovem mestre pudesse morrer a qualquer momento, a empregada Rona se joga em seus braços em lágrimas. Abraçando o rapaz desesperadamente, ela desabafa que o que ele fez foi uma grande loucura, confessando que pensou que ele estava tendo um surto mental quando começou a tirar a roupa do nada. E diante de todo o drama da garota, a única coisa que Nox pede é uma toalha. Ainda soluçando, a empregada Rona tenta se acalmar e, notando que se livrou da maldição com sucesso, o garoto decide ser mais direto com a empregada e garante que está perfeitamente bem. Rona fica insistindo, perguntando se ele tem certeza de que não é necessário chamar o mordomo-chefe, e com um leve sorriso, o rapaz tranquiliza a garota, que em seguida pergunta qual vai ser o próximo passo do mestre. E com sua nova estratégia traçada, o garoto simplesmente responde que vai continuar correndo o máximo que puder. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho da primeira parte dessa obra, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.